Existe um universo próprio no bolsão de floresta que fica na margem da rodovia Transamazônica. Uma rodovia iniciada na década de 70 e nunca terminada. Essa estrada foi inaugurada como um mega empreendimento que se propôs a ser a cara da ditadura militar na Amazônia, cortando o país de lado a lado até o Oceano Atlântico. Além de 7 estados, a Transamazônica atravessa diversos universos particulares que correm em paralelo ao seu traçado. São populações que já habitavam o local antes da inauguração e também os que chegaram por causa da estrada. Num ponto ao sul do estado do Amazonas, um lugar vivencia cada vez mais os impactos e as transformações causados por essa rodovia inacabada. O Maici é o rio do povo Pirahã. Um não se dissocia do outro, mesmo depois da transformação profunda causada pela Transamazônica, pensada pelos militares para conectar o norte ao nordeste do Brasil. Essa ideia da ditadura nunca deu certo. Os Pirahãs, um povo classificado pela FUNAI como de recente contato, permaneceram no curso do Maici. Mas eles passaram a conviver com um entorno diferente, transformado. Uma ponte da rodovia foi erguida sobre o rio, na parte conhecida como Alto Maici. Está a 80 quilômetros do ponto em que o Rio Madeira encontra a cidade de Humaitá, a mais próxima do território Pirahã. Os Pirahã têm um histórico controverso e bastante longo, não é? Digamos assim, esses documentos históricos que retratam a história do povo Pirahã como um povo remanescente da antiga nação Moura, que ocupava as margens do Rio Madeira. E os Pirahã são esses remanescentes dessa população Moura que depois diversas guerras, ocupações, doenças, uma série de fatores documentados e não documentados que fez com que os Pirahã viessem a ocupar então os afluentes do Rio Madeira, principalmente o Rio Maici, onde hoje é terra demarcada da população Pirahã. Eu queria que o senhor explicasse um pouco, assim, para quem não conhece os Pirahãs, quem que são os indígenas Pirahãs? Itahué Tahuás, Itahué Bigui, Riaiti Carapepe, e quer saber Riaiti? Ah, sim. Riaiti Aí Kowai. aí tempo, né? Sim. Aí não tem, né? Aí já tinha dormir praia. Praia, aí quando vai para baixo, aí aí dorme no sal mesmo. Aí tempo, né? Ele não usa roupa, nada. Aí quero faz roupa, aí quero dar, aí tem roupa. Então, foi que aí, Pois é. antigamente, os Pirahã dormiam na praia mesmo, não é? Na do os fogo, Pirahã né? Era esse povo que dormia nas praias e que ficava pelas praias, tomando banho junto com o rio e tal. E também falou que nessa altura, nesse tempo, não havia roupa. E os Pirahã não conheciam os estrangeiros, não conheciam os brancos, não é? Mas tempo aí, estrada, Cariu veio, não é? Aí quero ver. Aí estrada não tem, quero não ver nada. Só Zezé nada. Só sem Aí nada. Funai também nada. Nada, Aí tem, agora tem estrada, né? Aí quero ter. Aí tem mesmo. O território onde os Pirahã vivem é o mundo deles. A partir do momento que eles saem do território deles para outro lugar, ele está saindo do mundo dele para outro mundo. Não existe no mundo outro povo que fala a língua Pirahã. Ela é uma língua única. Então eles têm esse medo de perder a cultura. Hoje, alguns Pirahã que falam um pouco português, né? É muito raro isso. E as mulheres, elas preservam mais a cultura de não aprender o português, porque é uma segurança cultural deles
para que manter a cultura viva. Os Pirahãs tiveram contato com os não indígenas bem antes do contato feito pelos povos vizinhos. Mas eles decidiram desde cedo por um modo de vida de recusa aos modos ocidentais. Os Pirahãs rejeitam números, o dinheiro, celulares, a língua portuguesa e o conceito de se manter em espaços fixos. Com a degradação da floresta e a exploração ilegal de madeira, facilitadas pela Transamazônica, já não existe fartura de peixes no Maici e as caças estão cada vez mais raras. As trocas de produtos que os indígenas realizam na margem da própria rodovia costumam ser muito injustas. Tudo isso vira um problema para o povo Pirahã, que registra um crescimento populacional no período recente. Os Pirahãs são coletores de óleo de copaíba, mel, castanha, ativos que são valiosos na floresta, mas que acabam sendo trocados, por exemplo, por café, por açúcar, junto a caminhoneiros que passam pela Transamazônica. Com esse cenário de insegurança alimentar no Alto Maici, a parte mais próxima da rodovia, a FUNAI começou a distribuir cestas básicas à comunidade, uma prática que começou na pandemia do coronavírus e que permanece até hoje. A população praticamente aumentou 10 vezes do tempo que a terra foi demarcada, né? Então a gente tem um contexto aqui de um rio que historicamente se conta que é um pouco mais pobre em peixe, nunca teve um estudo que apontasse quais são os fatores determinantes, né? E quando a FUNAI começa a agir, né, atuar continuamente no território, era um vazio de conhecimento, assim, né, de qual é o contexto que eles estão vivendo, quais são as dificuldades, né? Mas a fome não é o único fantasma que assombra o território. Os surtos de malária são parte de outro ciclo pernicioso que parece não ter fim para o povo Pirahã. Em 2025, o Ministério da Saúde precisou enviar a Força Nacional do SUS até o território diante da explosão do número de casos, que chegou a mais de 400. Quando a gente esteve no território, foi possível acompanhar de perto o trabalho dos agentes de endemias que estão a serviço do Ministério da Saúde. Um deles é o Anderson Góes dos Santos. Ele passa um período de 18 dias seguidos na terra Pirahã e faz de tudo. Testes rápidos nas crianças, coleta de sangue para análise nas lâminas, análise microscópica e entrega de medicação. Os casos vão se confirmando um atrás do outro, principalmente entre as crianças. Às vezes, uma família inteira está com malária, uma doença que drena as energias, porque o mais comum é que um único indígena tenha 2, 3, 4 malárias no ano. Tem malária, tem gripe, tem carapaná, tem... Quando está doente, a criança toma banho mato, comer fruta, aí mais doente, né? E vai cidade. Na cidade. Aí quando sou gripe, bom, né? Eu não vai não. Sou mais ruim, né? Aí mais da cidade. Aí quando bom, volto. A rodovia tem um impacto profundo não só na população Pirahã, mas em todas as populações Tupi-Kauá-Riva que avizinham os Pirahã, não é? Essas implicações profundas começou principalmente em relação às próprias contaminação de doenças infectocontagiosas, não é? Essas doenças proliferaram e os Pirahã claramente também sofreram com isso, uma baixa populacional muito grande e tal. O outro fator é depois da rodovia estar construído esse fluxo gigantesco de pessoas, não é? Transitando na Transamazônica, o impacto que isso traz, porque a terra Pirahã, basicamente, o limite dela é a própria Transamazônica, não é? O que faz também essa capacidade de mobilidade dos Pirahã, que eles frequentem muito a Transamazônica e têm essa relação com a Transamazônica muito como um próprio fator deles operarem política e diplomaticamente com os estrangeiros, não é? Os limites estabelecidos pelo poder público para o território Pirahã são distintos daqueles que são os limites compreendidos pela comunidade, que tem como característica
se manter em movimento pela floresta em busca de recursos. A palavra é medo, né? Ela é muito frequente no discurso, né? Então é o medo do cariú que não conhece, é o medo, às vezes, das comunidades, né, que vivem no entorno, né? Medo cidade grande e esse, aparentemente, desinteresse completo, né, em aprender a manusear e frequentar, né, esse espaço, que é o espaço que eles entendem como do cariú, né? Fala cariú muito, né? Tem muito cariú, medo. Obras gigantescas como a rodovia transamazônica buscavam superar o que os militares chamavam de Inferno Verde e integrar a região norte ao restante do país. Na visão da ditadura, isso garantiria mais controle do governo sobre a Amazônia. Mas o que se dizia ser um milagre da economia custou muito caro. Algumas obras de tão complexas acabaram sendo abandonadas. A própria Transamazônica segue até hoje sem asfalto na maior parte de sua extensão e fica praticamente intransponível durante o período da chuva. Nos anos seguintes à construção, o país se viu endividado, com a inflação em alta e com uma mudança profunda na paisagem da região norte. Grandes obras na Amazônia foram se repetindo nos governos militares, como a Estrada de Ferro Carajás, que conecta a Serra dos Carajás, no Pará, ao Porto de São Luís. Essa ferrovia atravessa a vida dos indígenas auás, que também são um povo de recente contato. A BR-319, construída na década de 70 para ligar Manaus até Porto Velho, gera devastação, grilagem e alimenta um balcão de lotes ilegais em suas margens. O chamado trecho do meio está sem asfalto e existe uma grande briga política que pode aumentar significativamente a degradação da floresta na região, que é uma região formada por unidades de conservação, terras indígenas, vilas e povoados. Mas esse impacto não se resume às obras feitas nos governos da ditadura militar. Em tempos de democracia, as grandes obras seguem impactando territórios tradicionais da Amazônia. O linhão de energia que corre entre Manaus e Boa Vista atravessa a terra Waimiri-Atroari, dos indígenas Quinhás, também eles um povo de recente contato. O projeto de potássio no Amazonas ignora a existência dos muras. No Pará, a explosão de um canal no Pedral do Lourenço busca garantir a passagem da hidrovia Tocantins-Araguaia. E os ribeirinhos também foram ignorados nesse processo. E se a Ferrogrão vier a existir, com seus 933 quilômetros entre Mato Grosso e Pará, essa ferrovia vai atravessar a vida dos Mundurucus, dos Caiapós Membengocres e dos ribeirinhos que estão no caminho. Toda grande obra no bioma amazônico tem uma consequência, porque existe muita vida no caminho, na contramão da ideia comum de que a floresta é formada por grandes vazios. Atualmente já existe, né, uma questão muito forte aqui com a extração ilegal de madeira, né, inclusive dentro da terra Pirahã. Né, tem ocorrido fiscalizações e alguns conflitos. Junta-se a isso também o contexto das concessões florestais, né, sendo discutidas, por exemplo, para a Flona de Humaitá, né, que é uma área de uso dos Pirahã, aqui do Alto Maici. Embora a gente espera que ocorra dentro dos limites legais, né, a gente sabe como é que conhece, né, já como é que está funcionando nessa região muito fortemente, né, o esquema de esquentar madeira, né, então tem esse receio. Inclusive a gente não tem, né, exatamente todas essas respostas de como é que vai ser feito esse monitoramento, né, das concessões florestais que serão possivelmente autorizadas, né. O esquentamento de madeira se dá quando os documentos de áreas legalizadas para exploração são usados para camuflar a extração ilegal numa terra indígena ou numa unidade de conservação.
e a presença de madeireiros ilegais é uma constante na Transamazônica. E que depois da própria construção trouxe esse fluxo imenso de populações que vieram morar para os territórios que ladeiam a estrada e tal, de pequenos proprietários, que os Pirahãs estabeleceram relações comerciais com eles, que sempre de uma relação conturbada, não é? Que essas relações comerciais nem sempre são digamos assim, harmoniosas. Tem um histórico aqui de conflitos, né, dos Pirahã, na altura aqui do quilômetro 85, né, da ponte. No passado recente, né, acontecia muito de cariú, que eles falam, né, branco, dar cachaça para eles, né, trocar produtos que eles coletam. Então, aqui a copaíba, né, a castanha. Nessa expectativa de ter acesso a algumas mercadorias que vêm do mundo dos brancos, né, acabaram por muito tempo sendo vítimas de trocas extremamente injustas, né? Sempre sendo enganados, né? Eles têm a relação com a mercadoria, né? E uma resistência declarada, né? Inclusive a aprender a mexer com dinheiro, né? Eles esperam que a FUNAI, né, cuide para eles, assim, né? Faça a mediação, né, desse acesso às mercadorias por eles, né? Os Pirahãs têm o direito de acessar benefícios como o Bolsa Família, uma aposentadoria, mas eles precisam da intermediação da FUNAI para que o dinheiro dos benefícios se converta em produtos necessários ao dia a dia no território. Não acabar falando português, sou beso a partir sai maa a partir sai aí o gagal a ruim Pirahã. Sou esse Pirahã fala parede Pirahã. Porque é perigoso. É perigoso. Aí fala sou cara fala a português fala. Aí abaixo sou abaixo a partir sai abaixo. Aí sou fala português ou careo. O Pedro Felizes, antropólogo português que viveu com os Pirahãs para um mestrado e para um doutorado e que aprendeu a língua, fez a tradução das falas dos Pirahãs no território. A rodovia, não é? Ela está bem próxima da terra Pirahã, então esse intercâmbio é inevitável, não é? Já em relação à cidade, ou em relação a essa coisa de deslocamentos até à cidade, digamos assim que a grande maioria dos Pirahã evita ao máximo esses deslocamentos. Assim, até em casos de doença e tal, eles querem evitar ao máximo esses deslocamentos até à cidade. Isso por uma razão muito simples, que a cidade é um campo extremamente hostil aos Pirahã, que não querem mexer com dinheiro, não querem mexer com banco, com documentos e tal, e eles próprios, individualmente, essa ideia do indivíduo, cidadão, que vai até à cidade, que faz compras e tudo mais, eles rejeitam esse tipo de relação completamente, porque os Pirahã são muito críticos em relação à forma como os estrangeiros operam o mundo, não é? E eles preferem se autopreservar, digamos assim. Diante da insegurança trazida por essa sobreposição de crises, e como raramente se vê, os Pirahãs se organizaram para receber coordenadores da FUNAI e para apresentar uma lista de reivindicações. São ações que, no entendimento dos indígenas, precisam ser tomadas para o resgate da qualidade de vida no território que foi atravessado pela Transamazônica. Entre os pedidos feitos estavam barcos para pescar, ferramentas para as roças e garantia de que os benefícios sociais possam ser convertidos em mercadorias sem que os Pirahãs precisem ir até a cidade. Tudo isso foi dito sem um tradutor, num encontro que durou horas. A língua deixou de ser uma barreira e os Pirahãs usaram poucas palavras e frases curtas em português para expressar essas cobranças. A Pirahã nunca nabre outro parede aldeia guta a nabre. Eu acho que foi um momento histórico, né, para os Pirahã aqui da região do Alto Maici.
É muito raro, né, acontecerem momentos de escuta com eles, assim, né? Sempre tem um certo discurso, assim, né, de que eles não conseguem se comunicar e são difíceis de trabalhar, né? Tem todo um imaginário, assim, né, relacionado a eles, a forma como eles habitam o espaço, né, as construções, né, como eles vivem, né, as casas deles, tudo é muito lido como exótico, assim, né? E o que é diferente causa um certo temor, né, nas pessoas. Dessa vez, assim, eles conseguiram, né, talvez pela quantidade de problemas que eles estão vivenciando, né, eles conseguiram se organizar, mesmo com diferenças entre eles, né, de como que está vendo o trabalho da FUNAI, né, para ter esse momento de escuta, né, de todo mundo poder falar o que está pensando, né, o que está faltando no território, né, sempre girando em torno da questão da segurança alimentar, né, deles. Agora FUNAI, abaixo, outro. Aí já tinha que arranjar com P, e que a gente vai ser aí não tem peso, se acaba na fora, né? Aí não tem peso, pouco. Aí cai vai, aí desce muito, aí beguena lá fora, aí toureira desce aí para cima, aí peso não entra mais. Aí já tinha que arranjar com a FUNAI, já tinha o que vai FUNAI, aí se pia a toureira, não acaba no BCP, muito feio. Muito se avançou no mapeamento dos problemas, né? A gente entende que precisa de soluções coletivas, né? Independente de ser considerado de recente contato ou não, que é um cidadão brasileiro que tem direito, né? Um sujeito de direitos, assim, é brasileiro também, né? E precisa ter acesso, o mesmo tipo de acesso, né, que os outros têm, que eles também têm direito, então as coisas têm que chegar dessa forma, né?